nosso terceiro painel. Compartilhar as expectativas, os nossos painelistas. Diretor de Operações Comerciais da Novonesis, Fabrício Rocha. O gerente sênior de desenvolvimento de negócios nas Américas da Prage Industry, Rohan Pingueio. A vice-presidente de biocombustíveis para a América do Sul da Laleman, Fernanda Firmino. A vice-presidente de Health and Bioscience da IFF, Deia Vilela. E o analista de desenvolvimento de negócios da ICM, Daniel Ruschel. Pessoal, a dinâmica é a mesma, passarei a palavra aqui para o nosso moderador, a participação de vocês é sempre bem-vinda, com uma ressalva que foi feita aqui, coloquem o nome, se possível, para que a gente possa, caso não dê tempo de trazer aqui no painel de discussão, endereçar ao palestrante, ao painelista, e depois retornar com essa resposta. Passo a palavra agora para o Guilherme. Olá a todos. Para mim é uma grande satisfação mediar esse painel. Aqui estão as empresas, 5 multinacionais, as empresas mais evoluídas em pesquisa e em soluções de tecnologias para a produção de etanol de milho e outros cereais no mundo. A gente tem a satisfação de ter essas empresas na mesa da ONU como associados parceiros que possam estar contribuindo, né, Fabrício, desde o início, ao diálogo, à inovação, a que a gente possa disponibilizar o setor, não só os nossos associados, tudo que tem de melhor, tudo que está acontecendo, e que isso seja um aprendizado. Nós aprendemos com essas pessoas aqui constantemente. E aqui eu trago, lá fora, no dia a dia, são todos concorrentes, mas dentro da mesa do setor, estamos todos no mesmo barco, somando esforços, somando inteligência, e isso é um retrato de uma maturidade de um setor. Por que ele está chegando tão rápido em lugares, em volumes, alcançando posições de destaque? Pela maturidade das pessoas, dos empresários e da cadeia de fornecimento que faz parte desta mesa. Então, para mim, é uma honra poder mediar meus mestres, as pessoas que nos ensinam. Mas, num momento desse, partindo para o trabalho, nosso tempo é curto, e a gente vê quantas oportunidades que a gente tem pela frente, o mercado do SAF, da navegação, o aumento da demanda interna de combustível, o aumento da eficiência. Lá, 10 anos atrás, extraía 378 litros de etanol de milho por tonelada de milho. Tem gente hoje batendo 455. Então, todos esses ganhos de produtividade contrariaram todas as expectativas negativas que existiam no mercado da sustentação desse setor a longo prazo. Será que com o milho de 80, 90 esse setor continua viável? Será que o preço do combustível está deslocado em relação à precificação da commodity milho? E a eficiência produtiva, a tecnologia, ela é um dos pilares maiores, mais fortes na sustentação de retorno do seu investimento, principalmente em momentos difíceis. Estamos num momento de juros caros, estamos num momento com vários pontos sensíveis, soltos, de tarifa, de regulamentação do combustível do futuro, de aumento enorme da oferta. Será que a demanda vem no mesmo prazo? Será que nós estamos alinhados nessa linha do tempo? Mas tem coisas que são intangíveis ao nosso controle. E a tecnologia, ela está ao controle do produtor, do investidor. Ali, sim, ele pode ter domínio sobre o que ele está fazendo. E você produzir
20, 30 litros a mais pela mesma tonelada de milho, você extrair 5, 6, 8 litros de óleo sobre a mesma tonelada de milho, e você ter produtos para nutrição animal de alta performance, de alta qualidade, podem fazer toda a diferença para que o setor possa atravessar momentos difíceis, né? Nós nunca vivemos uma grande tempestade, né? Mas eu costumo dizer que os momentos bons, e que a gente vem vivendo momentos bons, são feitos para que a gente possa se preparar para os momentos mais difíceis, porque eles virão. Eles virão, uma hora eles virão. Ainda mais no mercado de commodities, que é um mercado extremamente cíclico. Então, por isso, a gente traz vocês aqui, a minha provocação é essa, para trazer para o público como que essa tecnologia pode contribuir, né, na rentabilidade do negócio em momentos que podem não ser de tanto resultado. Essa é a provocação, e aí a palavra está com você, Fabrício. Faço questão, o mais antigo associado, ele e a DEA, né, os pioneiros da categoria de associados parceiros, junto com a SM, né, trazer aí uma visão para nós. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado aí, bom dia a todos. Parabéns à Unem, da Tagro, pelo evento. Cumprimento os meus colegas de painel aqui e todos que nos prestigiam com esse conteúdo. Nós temos um tempo curto e nós, como o Guilherme muito bem colocou, nos sentimos responsáveis pela perenidade e sustentação desse setor ao longo do tempo. Por isso que nós vamos trazer aqui hoje é um pouco do compilado do que nós temos aprendido ao longo desses últimos 20 anos de indústria, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, acompanhando o setor e acompanhando a performance dos nossos clientes. Começando com... Bom, nós temos observado através dos nossos modelos matemáticos, validado por instituições financeiras, que a indústria de etanol de grãos, ou etanol de milho, continua sendo uma indústria rentável. Nossos simulados indicam que a margem EBITDA, ou EBITDA, é de no mínimo 20%. Ou seja, comparado aí com outras atividades do agronegócio, nós entendemos que é ainda uma atividade extremamente atrativa. No entanto, nós também estamos observando que nós vivemos, como o Guilherme falou, um cenário econômico adverso. Quem está aí buscando financiamento de novos projetos, as simulações indicam paybacks bem mais elevados do que os paybacks antigos. Se no início dessa indústria uma planta talvez se pagava em 2, 3 anos, hoje esse tempo está extremamente alongado devido ao custo de capital, como o Guilherme falou agora aqui. Bom, como eu falei, acompanhando esse setor há muitos anos, nós nos sentimos responsáveis em trazer até aqui quais são as melhores práticas, o que esse setor viveu ao longo do tempo, que nós possamos estar preparados para esses momentos turbulentos, como o Guilherme disse agora há pouco. Bom, o que nós acompanhamos? Esse gráfico feito por uma empresa lá nos Estados Unidos, ele acompanha a performance do setor há pelo menos 20 anos. E se vocês observarem, ali ele tem uma métrica de margem por galão, ou EBITDA por galão, dos últimos 15 anos. E diferente do Brasil, os Estados Unidos já chegou pelo menos 4 vezes a situações de margem EBITDA zero, ou próximo a prejuízo. E lá nos Estados Unidos a gente aprendeu que, como eu sobrevivo nesses momentos de turbulência, eu tenho que me reinventar. Então se buscou aumentar os rendimentos, se buscou a diversificação de coproduto, que é um trabalho também, Andréia, que a Unem está fazendo, e também aumentar a extração de óleo e, por último, que é o que nós vamos trazer hoje até aqui, melhorar a produtividade.
a produtividade foi a última tentativa, então, que a indústria encontrou para superar esses momentos de turbulência. Bom, conforme o Guilherme disse, e nós temos acompanhado, nós no Brasil já atingimos os melhores índices de rendimento do mundo. Os projetos de mais alta performance têm entregado esses volumes de etanol, de óleo e DDG. No entanto, mesmo entregando altos rendimentos e tendo as plantas de mais alta performance do mundo, a pergunta é: eu posso ir além? Como eu faço, ainda assim, nesse cenário, aumentar a minha margem EBITDA acima de 20% ou reduzir esse meu payback, que hoje está estendido devido ao custo de capital? Então, o custo de capital, Dr. Plínio, é sempre essa dificuldade que traz aos investimentos no cenário econômico adverso. E aí, o que nós fomos entender nos Estados Unidos e também já aplicamos e normalmente, numa planta, a gente chama de setup padrão, que é entre 30% e 32% de sólidos, ou aumentar a minha produtividade. De forma simples, eu iria produzir mais com o mesmo aproveitamento de planta, ou seja, eu vou processar mais milho, eu vou aumentar o meu EBITDA, ou seja, eu vou diluir o custo fixo, porque eu vou estar processando mais milho com a mesma planta, e, por último, eu vou encurtar o meu payback, ou vou recuperar o meu investimento de forma mais rápida, e depois aí o Guilherme aí do Itaú vai falar um pouquinho sobre financiamento. Bom, um modelo matemático, nós fizemos uma simulação real com as taxas de juros atuais, com o atual custo do milho, com o atual preço do óleo, com o atual preço do DDGS, de como a produtividade pode impactar os meus resultados. E nós chegamos à conclusão que eu posso subir a minha produtividade aumentando meus sólidos, ou teor de amido, ou teor de açúcar, ou quantidade de milho, em pelo menos 12,5%, e esse aumento de produtividade, através desse modelo matemático validado, implementado com sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, eu tenho uma melhoria no meu EBITDA, ou EBITDA, em pelo menos 6%, e eu reduzo, eu reduzo o meu payback em 20%. Ou seja, se eu tenho um EBITDA de 20, ele vai para 21,2. Se eu tenho um projeto que tem um payback de 9 anos, eu reduzo até 2 anos a recuperação do meu investimento. Então, nós entendemos que, nesse cenário econômico desafiador, a eficiência ou a produtividade pode melhorar a minha margem e reduzir o payback do meu investimento. No entanto, podemos nos perguntar, mas Fabrício, qual o caminho para que eu aumente a produtividade? Qual o caminho para eu melhorar o meu EBITDA e reduzir o meu payback ou o tempo do meu investimento? Basicamente, nós dividimos esse caminho em 2 grandes blocos. Primeiro, eu vou fazer pequenos ajustes no meu processo, eu preciso de suporte técnico especializado, eu vou otimizar a minha planta para que o meu processo possa rodar com um novo setup, com uma nova configuração de sólido mais alto, com um aumento de produtividade. E, por último, eu preciso inovar com o uso de amido maior, que tolera essa quantidade de milho maior que eu tenho. Não pode pensar mais milho no mesmo intervalo de tempo, produzindo mais etanol, mais DDG e mais óleo. Então, para isso, eu convido a vocês, estamos à disposição. Bom, muito bom, Fabrício, obrigado aí pela sua contribuição. Agora, na mesma linha, eu convido o senhor Rohan Pingaio, da Prage, porque poderia aqui, a minha provocação a ele, é como a tecnologia ajuda a agregar valor ao negócio, né? É possível ainda nós trazermos
novas tecnologias ao Brasil que ainda não são utilizadas, né? Temos várias tecnologias disponíveis, mas podemos ir além? Good afternoon, everyone. Thank you. First of all, I would like to thank Unem and Datagro for this opportunity to be a part of this panel discussion, and congratulations to the team for organizing. And thank you for organizing this event. I think eu acho que está crescendo cada vez mais. Então, como que nós vamos poder otimizar a nossa eficiência e nossas margens de esmaga, reduzindo no consumo de vapor? É através do consumo de cavaco, que basicamente é o que é utilizado na planta de etanol. Bom, aqui nós temos uma planta de etanol a milho, é o processo típico que todos conhecem, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas tipicamente se você vê o consumo de energia numa planta de etanol de milho, vai ser em torno de 1,3 toneladas de vapor por tonelada de ração. É claro que isso pode variar de uma planta para outra, baseado no tipo de tecnologia que vocês têm, mas é um número que nós consideramos como uma base. Agora nós vamos ver como podemos melhorar esse número, como podemos reduzir o consumo de biomassa. Então, aqui, esse aqui é importante por que é importante reduzir o consumo de biomassa, principalmente no Brasil? O mercado do Brasil está crescendo. Estamos vendo que vai ter muito mais plantas de etanol que vão entrar instaladas. O Brasil produz 7,7 bilhões de litros de milho, etanol de milho deste ano, e deve crescer até 15,5 bilhões de litros até 2020. Isso vai contribuir em torno de 37% do total produção de etanol de milho no Brasil, todo etanol, quer dizer, incluindo em todo tipo de etanol, porque a de cana-de-açúcar é estável em torno de 27 bilhões. Em relação à capacidade necessária, em torno de 30 a 40 plantas novas devem ser instaladas, e isso vai criar uma grande demanda na biomassa, que é a cavaco, que é a principal fonte de combustível para as plantas. E nós vamos ver como podemos reduzir esse número para melhorar a rentabilidade e as margens. Então, nós temos uma abordagem em 2 passos. Primeiro, a integração energética, e o segundo é a integração dos processos. Isso é importante também para poder reduzir a intensidade do carbono, porque avançando, o etanol vai ser precificado de acordo com a sua intensidade de carbono. E também, se você quiser produzir outros tipos de combustíveis, como o SAF, e a intensidade de carbono vai ser um ponto importante. Então, isso é importante focar nesse score do CS. Então, aqui nós estamos falando sobre como podemos viabilizar o calor desperdiçado na planta e retornar isso para o processo. E diminuir o consumo de mais cavaco e mais vapor. Como podemos valorizar também os coprodutos, que é um dos principais produtos, além do etanol, mas não está conseguindo o preço que todos querem. Aqui nós vemos o número típico que nós vimos. O que nós estamos vendo é que numa planta típica a energia é colocada na destilação, na evaporação e na desidratação. Essa energia acaba se desperdiçando como calor, e podemos aplicar tecnologias como a eletrificação, onde esse calor pode ser reutilizado no processo, reduzindo o consumo de novo vapor. Isso também vai ajudar a reduzir o consumo de água, porque tipicamente o calor desperdiçado acaba entrando na torre de resfriamento e é evaporado. Então, se a gente reutilizar essa energia do calor, nós vamos precisar de menos energia nas torres de resfriamento, vamos ter uma redução de 1,5 litros por litro de etanol. Isso é uma outra vantagem de empregar essa tecnologia. É claro que quando você quer reduzir a energia da planta, vai ter um aumento no consumo de eletricidade,
Mas, olhando os outros benefícios, vai que é mais benéfico, porque você aumenta o consumo de energia elétrica de 5 kW no processo. Agora, estamos falando sobre a integração do processo. Aqui é um processo típico que todos conhecem, onde você tem os stills da coluna de esmagamento e depois você tem no final o DDGS. Vamos tentar analisar qual é esse whole stillage que vem da coluna de esmagamento. Bom, ele tem proteína e fibras, em torno de 37% de proteína, 33% de fibra. Isso vai para um alimento animal, DDG ou DDGS. Outro componente são as gorduras, que vai para o óleo. E por último temos inorgânicos que são presentes, como sulfato de potássio, que pode ser utilizado como fertilizante. Então, se a gente olhar de perto, e se a gente pegar essa fibra que está presente em todo o processo, em todo o stillage, os processos de biodigestão, não podemos produzir energia que pode ser utilizado de volta no processo, reduzindo o consumo de biomassa e também o consumo de vapor. Outras vantagens é que se você reduzir a carga de fibra no secador, você vai reduzir o consumo do secador de DDG. E também, depois desse processo, nós temos uma parte líquida e uma parte sólida. Parte disso tem proteína que pode ser misturada com DDG para aumentar o nível de proteína, e a parte líquida é um fertilizante orgânico que pode ser utilizado nas plantações de milho para reduzir o consumo ou uso de fertilizante à base de fósseis. Isso vai reduzir também o CI, a intensidade, em toda a avaliação do ciclo de vida. Bom, combinando essas tecnologias, essas duas abordagens, a integração enérgica e a otimização de processos, existe a possibilidade de podemos ter quase zero necessidade de biomassa, porque a energia produzida dessa abordagem vai ser o suficiente para rodar a planta, que pode produzir o vapor e a energia necessária. Isso pode tornar a planta independente de energia sem necessidade de biomassa. Mas você tem que garantir que a planta está totalmente livre de biomassas. Nós temos uma outra abordagem onde você pode misturar a fibra que vem da planta junto com outras coisas, como por exemplo você vai ter outros resíduos vindo do processo, como gases, que pode se misturar com fibra, que para aumentar o nível de biogás, que pode ser suficiente para rodar a planta sem nenhuma biomassa. Então, o único insumo entrando na planta seria o milho. Bom, esse é o conceito que nós vamos ter no futuro, que nós chamamos de uma biorrefineria avançada, que trabalha com a produção tem várias fontes, pode ser cana, milho, trigo, sorgo, etc. E produz outros coprodutos. Podemos ter sequestro de carbono, podemos produzir um grau de combustível e também biocombustíveis, e temos vários graus de etanol que podem acrescentar valor, e também outros combustíveis avançados, como o SAF, que é um fator importante, e hidrogênio do biogás, e também podemos ter químicos e materiais renováveis, como etilena, bioplásticos, biobitumen e combustíveis marítimos. Então, olhando para o futuro, para o nosso setor, o futuro é bastante promissor, então vamos trabalhar juntos para isso. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, Mr.
da água dentro do processo e inúmeras oportunidades de negócio que pode ser feito. E agora vamos escutar a primeira mulher do painel, um prazer tê-la aqui, Fernanda Firmino. Podemos chamar que está dentro do escopo dos palestrantes internacionais, porque ela mora nos Estados Unidos e veio especialmente para trazer aqui uma visão da Lallemand em relação a como a tecnologia pode contribuir dentro dos investimentos. Muito obrigada, Guilherme. Boa tarde a todos. Parabéns, Unidatagro, pelo excelente evento. Cumprimento meus colegas aqui. Guilherme falou muito bem no começo. Nós estamos em plena ascensão do nosso setor e isso exige muito da tecnologia, da biotecnologia. Nós compartilhamos, né, a responsabilidade de levar essa indústria além. Eu fico feliz de falar sobre esse tema porque eficiência produtiva é, sim, o coração da nossa evolução. Nós temos muitas oportunidades, acho que chegou a hora do Brasil, chegou a hora do etanol brasileiro, mas eu me atrevo a dizer que oportunidade vem com desafio. Não é qualquer etanol que serve. Nós estamos falando de etanol sustentável, nós estamos falando de etanol com baixa pegada de carbono. Então, eu queria falar dessa eficiência produtiva, mas explicar o que é isso, né? É muito fácil a gente continuar repetindo, temos que ser eficientes, temos que ser eficientes. Como eu faço isso? A eficiência fermentativa, se eu colocar de uma maneira muito simplificada o papel da biotecnologia e da fermentação, quando a gente imagina como é a produção de etanol, entra milho, né? Nós vamos moer, nós vamos colocar amido, vai sair etanol e CO2. Mas isso é uma visão extremamente simplificada. Tem muitos outros subprodutos que são produzidos durante essa conversão. Então, como que a biotecnologia vai te ajudar? Pegando esses subprodutos, que são desperdícios de carbono, não estão sendo transformados na molécula de interesse, e fazendo com que ela vire etanol. Por exemplo, aí o glicerol, que é um dos subprodutos mais abundantes. Isso significa 3 milhões de dólares por ano, apenas tentando fazer isso numa biotecnologia mais simplificada, com a biotecnologia de alta performance chegando a 8 milhões de dólares por ano. E o que você gastou a mais para fazer isso? Nada, mesma quantidade de milho, mesmo CAPEX, mesmo OPEX, mesmo pegada de carbono operacional. Então, é isso que a biotecnologia traz, essa possibilidade de maior aproveitamento. O milho é a coisa mais importante, ou o cereal, que nós temos no nosso processo. Não dá para desperdiçar. Não é só moer, tem que converter. Então, não adianta aumentar sólido se ele não está virando a sua molécula de interesse no final. Se você está perdendo amido, você está perdendo dinheiro. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto, que 80% do custo de produção é milho. Hoje, milho e biomassa são os pontos mais preocupantes na nossa produção. Quais são esses pilares de eficiência produtiva? Então, Fernanda, só se eu usar a biotecnologia vai resolver meu problema? Não, não vai. É um ciclo. Nós temos que pensar em outras partes do processo para ter o total aproveitamento do seu milho e um total aproveitamento da biotecnologia nesse todo esse contexto. Então, precisamos ter excelência na operação. Erros operacionais têm grandes custos, porque você não vai converter e você já pagou pelo cereal que entrou, que você moeu. Então, é preciso ter profissionais treinados e motivados e ter parceiros que vai te levar a isso. Biotecnologia e tecnologia andando junto. Hoje nós temos estado da arte. E nesses dois aspectos há muitas opções. Nós estamos muito avançados nisso, precisamos escolher bem. Controle de processo e qualidade. O olho do dono engorda o gado. Eu preciso ter entendimento dos meus dados, claramente. Eu preciso olhar e entender como a minha planta está rodando, o que eu estou convertendo. Sem mimimi, isso tem que ser muito prático. Outro ponto é equilíbrio financeiro. Claro, olho nas margens. É o que eu estou falando sobre conversão. Eu preciso realmente ter boas estratégias de compra, de armazenamento, boas escolhas financeiras. De tudo isso, eu queria só pontuar que sem biotecnologia não vai. Embora eu possa investir em muitas outras partes, em tecnologias de excelência, sem biotecnologia você estaria numa desvantagem muito grande. Isso aqui é uma imagem desse setor nosso sem biotecnologia. E o que a introdução de biotecnologia pela Lallemand em 2012 fez com essa vantagem que a gente tem hoje em todo o setor. Então, você
fazendo tudo certo, mas não utilizando biotecnologia, você tem uma lucratividade aí de 39 milhões por ano a menos. Ainda que você faça tudo certo, compre milho barato, tenha bons profissionais, se você não tiver um biocatalista que vai converter, você segue em desvantagem. Menos etanol, menos óleo, então produtos de alto valor agregado. Aqui eu trago alguns estudos onde a gente tem o exemplo desses 3 modelos. Então, são táticas para eficiência fermentativa. O que eu vou escolher fazer? Então, no primeiro, a gente tem uma planta que utiliza levedura convencional, ou seja, não implementa biotecnologia no processo. Tem os sólidos baixos, a gente vê que tem uma eficiência de fermentação aceitável, 93% é o comum de conversão a partir do amido. Então, a gente tem uma margem operacional aí de 23%. Quando a gente olha a planta B, resolveu aumentar a produtividade. Então, vou moer mais, vou colocar sólido a 37%. O que acontece? Preciso de 10 horas a mais de fermentação. Preciso de gastar mais com a alfa-amilase para converter, que é um dos insumos mais caros dentro da cadeia de insumos para a fermentação. E vejo que não tem uma total conversão. Tem um amido residual de 7%. Tenho mais produção de DDGS nisso? Tenho. Então, dependendo da sua estratégia, talvez seja um cenário que funcione para você. Mas é um cenário onde, claramente, a biotecnologia não te ajudou, porque a sua margem operacional está muito similar ao que uma levedura convencional te dá, e o seu custo com insumo foi mais alto, nesse caso. Na planta C, a gente combina, né, essa vantagem da biotecnologia e da eficiência, do rendimento máximo. Então, ainda que você esteja rodando com um sólido mais baixo do que a planta B, você tem uma fermentação mais rápida, você tem uma conversão muito maior, de 96%, você consegue uma margem operacional acima e você tem aí muito mais etanol sustentável sendo produzido. Por que eu chamo de etanol sustentável? Você não teve que adicionar nenhuma pegada de carbono para poder chegar nesse volume. Você rodou sua planta como normalmente você faria e você gerou 16 milhões de reais por ano a mais em um etanol que vai de baixo carbono, que vai atender mercados como SAF, que a gente viu muito bem explicado mais cedo. Então, esse é o caminho para a sustentabilidade. Não adianta só moer, a gente tem que pensar em converter isso com eficiência. Então, por fim, eu convido a vocês para, sim, sempre celebrar moagem. Nós sabemos o quanto isso é importante, mas lembrar também de celebrar conversão, de estar de olho nesse rendimento fermentativo, no melhor aproveitamento do nosso grão, né, que é tão sagrado para nós e tão importante. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Sensacional, né? Você traz aqui 4 pilares importantes. Olha como é que é complexo o negócio. A excelência na operação, mão de obra, é outro fator desafiador de um setor novo que cresce. Treinamento de mão de obra, gente especializada. O equilíbrio financeiro, controle de monitoramento do processo, né? São operações extremamente informatizadas e monitoradas. Mas aí vem a questão da biotecnologia. Não adianta falar em litros por tonelada de milho se você pode ter um processo fermentativo no meio que leva 10 horas a mais. E o quanto é sensível, né, a sintonia fina que esse setor está. Eu consegui visualizar aqui 3 enzimas e com uma diferença entre a pior e a melhor de 1,5% de rentabilidade. Então, isso mostra o quanto avançada está a tecnologia e quanto a busca pela eficiência é em coisas pequenas que possam aí trazer o melhor resultado do processo. Então, é muito bom, parabéns. Agora, vamos de mulher para mulher, vamos chamar aqui a Déia Vilela, da IFF, grande parceira e também com muito know-how, muita experiência para trazer as contribuições. Boa tarde. Muito obrigada, Guilherme. Não, eu não vou precisar, só tenho um slide. Muito obrigada, Guilherme, por a gente estar aqui com você. Muito obrigada, Plínio, por esse grande evento. Tenho mais de 25 anos na indústria de alimentos, onde eu considero toda essa cadeia de onde nós estamos chegando com essa
por exemplo, produção de etanol nos últimos anos do Brasil e de toda a América Latina. Nós acreditamos na IFF em uma visão bastante holística sobre o que nós fazemos. O mundo está muito mais interligado do que nós acreditamos. Nós temos várias unidades de negócios, desde alimentos, desde produção de etanol, desde, por exemplo, produção de alimentos animal. E eu gostaria de trazer esse olhar, tentando diferenciar um pouquinho de tudo que a gente está falando, e fazer uma pergunta para vocês, né? Começar com uma pergunta a nível de reflexão. O que significa eficiência de produção para vocês? Acho que nós que estamos sentados aqui temos o nosso olhar desde a biotecnologia, desde a biociência, mas trazer vocês com esse conhecimento do dia a dia, acho que seria extremamente importante. Para nós, nesse trabalho que nós fazemos hoje, nós vemos o ponto de eficiência onde nós podemos tirar o máximo do grão que nós estamos consumindo. Falando de grão de milho, falando de grão, todos os potenciais, por exemplo, grãos que a gente estaria usando na produção de etanol. Quando nós falamos de extrair o máximo desse grão, a gente trouxe para vocês um slide onde a gente vai estar guiando, e eu vou convidar vocês a pensarem. Pensemos nessa produção de etanol, nessa biorefinaria, como uma corrida de Fórmula 1. Quando nós paramos, quando nós temos um pit stop, o que é importante nesse momento? É extremamente importante a coordenação de tudo que é feito nesse momento dessa revisão. É importante a coordenação das pessoas que estão fazendo, é importante a coordenação de como esse processo produtivo vai estar sendo feito. É com esse olhar que nós também queremos que vocês pensem, que vocês analisem desde o ponto de vista de eficiência e como nós, desse nosso setor, podemos colaborar com vocês. Um ponto muito importante, e talvez a diferença que a gente traz com esse olhar para esse setor, é como nós usamos inteligência artificial. Como nós também podemos hoje falar do uso dessa inteligência artificial nesse setor de produção de etanol. Nós estamos fazendo uso dessa tecnologia para ajudar vocês a otimizarem, não somente dentro do processo, mas antes de chegar nele. Como nós podemos colaborar com vocês para vocês analisarem o que vocês estão fazendo e vocês terem esse olhar de maior precisão a como vão estar fazendo os seus testes, a como vão estar tirando maior eficiência dessa produção. Não somente através dessa inteligência artificial, nós também chegamos a pensar um pouco sobre o ponto de vista ambiental. Nós temos uma proposta de valor que nós falamos que nós trabalhamos com a ciência, a criatividade e dedicação para o mundo melhor. Não menos importante é nós pensarmos em como vai ser a nossa vida daqui para frente, em que mundo a gente quer viver, e as nossas pessoas queridas também. Então, com esse olhar, a gente também pergunta como é que eu posso estar fazendo essa produção eficiente e cuidando, ao mesmo tempo, do meio ambiente onde eu estou. Nós, então, falamos do uso de biotecnologia, do uso da biociência. Nós temos experiências com algumas enzimas nos trabalhos que nós também fazemos nos Estados Unidos, onde o uso de enzimas acessórias ajudam a gente a estar fazendo a redução do consumo de energia, mais ou menos ao redor de 14%, e de consumo de água ao redor de 12%. Esse é um convite a que nós usemos cada vez mais, como os meus companheiros falaram, o uso da biociência para que nós podemos trabalhar nessa eficiência da indústria. Associado a isso, e tentando fazer o link também com todos os componentes que nós extraímos mais do grão que nós estamos consumindo, nós podemos falar de como nós podemos ter aqui, a gente está conversando desde ontem bastante sobre DDG, sobre o óleo, como nós podemos trabalhar nesse equilíbrio dessa produção para que, extraindo o máximo desse grão que eu esteja usando, eu estou atingindo a maior lucratividade de uma forma holística. Não somente trabalhando de aumentar o rendimento do etanol, como nós falamos bastante, mas também como eu faço esse equilíbrio e entrego para o cliente lá da ponta de vocês o melhor produto que ele, por exemplo, esperaria produzir. É com esse olhar que eu quero terminar e deixar vocês com esse pensamento e buscando trabalhar desde, por exemplo, a eficiência do produto que vocês trabalham para a indústria animal, desde a produção do óleo,
desde a produção de maior eficiência de, por exemplo, etanol, desde o cuidado desse meio ambiente. E usando, não menos importante, por exemplo, a inteligência artificial, que nos ajuda muitíssimo hoje. Muito obrigada. Obrigado, Déia. É tanta eficiência que ela economizou 2 minutos e 20 para dar todo o recado dela. Isso que eu chamo de eficiência. Agora, obrigado pela colaboração. Agora, para finalizar, está todo mundo com fome, mas todo mundo ansioso para escutar ainda o Daniel Rusch, a ICM. E eu acho que, quem sabe, ele pode trazer uma visão aí do quanto importantes são os coprodutos e agregação de valor. Tivemos momentos que os coprodutos representavam até 30% do resultado da operação. Né? Alguns momentos, 20%. Né? Então, né, quando falamos em 1%, temos no coproduto um valor super agregado. Eu não sei se você pode trazer uma visão disso para nós, Daniel. Claro, Guilherme. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de primeiro parabenizar a UNEM Datagro pela organização do evento, muito relevante, já na sua 2ª edição. Gostaria de dizer que a ICM tem orgulho de ser membro da UNEM desde o começo, né? E também é um prazer estar dividindo o palco com esse pessoal aí que traz tecnologia de ponta que ajuda a crescer o setor, né? O que a gente trouxe hoje aqui para conversar com vocês? Já que o painel é sobre eficiência produtiva e resultados financeiros, recentemente um tópico tomou muita relevância, que é a recuperação do óleo de milho na indústria, né? Gostaria de gastar 30 segundos só para apresentar rapidamente a empresa, caso alguns de vocês não conheçam. A ICM ela completou este ano 30 anos de fundação, tá? É uma empresa americana sediada no Kansas. Ela já forneceu mais de 110 plantas de etanol de milho ao redor do mundo. Isso representa 1/3 de todo o etanol produzido no mundo, inclusive todas as matérias-primas. A empresa já tem 50 patentes requeridas ou registradas, mostrando a pegada de inovação da empresa. Mais de 400 secadores de farelo de milho já foram fornecidos pela ICM. A gente gosta desse número porque a gente começou como uma empresa lá no passado, como fabricantes de secador. E logo depois a gente evoluiu para fornecer soluções completas para a indústria. E finalmente nós já retrofitamos mais de 30 plantas que não eram de tecnologia da ICM. Um último comentário é que aqui no Brasil nós estamos estabelecidos desde 2017 com um escritório aqui e hoje contamos com cerca de 30 colaboradores aí na nossa equipe do Brasil. Vamos ao tópico principal aí, que é a recuperação do óleo de milho, né? Por que investir em recuperação de óleo de milho? Esse gráfico aqui mostra a evolução do preço de óleo de milho no Brasil e a gente pode ver que no ano de 2024, pela primeira vez, o preço da tonelada do óleo ultrapassou os R$5.000, tá? E 2025 está mostrando que a tendência continua de alta. Esse mapa mostra a variação regional do teor de óleo no milho nos Estados Unidos. É o teor de gordura do grão. Eu trouxe esse gráfico aqui dos Estados Unidos porque eles têm uma informação com maior rastreabilidade, tá? Mas a gente pode esperar variações no teor de gordura do milho também no Brasil. Então aqui do lado direito vocês veem o rendimento médio teórico de óleo de milho, mostrando que pode existir uma grande variação de região para região. Tipo de solo, variedade de milho, etc. Esse gráfico aqui mostra a variação do teor de gordura no grão ao longo do tempo, que também sofre variação. Por quê? Temperatura média durante a safra, regime de chuva naquela safra específica e assim por diante.
Por que eu estou trazendo essas duas informações aí? Porque eu quero levantar uma discussão com vocês aqui, que o rendimento do óleo de milho na indústria, ele é fortemente impactado pelo teor de gordura que tem nesse milho que está entrando na indústria. Então, aqui vocês estão vendo as informações em azul, no eixo horizontal ali, você tem a variação do teor de gordura no grão. E as informações em azul no eixo vertical mostram o rendimento de óleo na indústria, em quilos por tonelada. Você cruzando a linha horizontal com a vertical, você vai chegar a uma eficiência de recuperação do óleo de milho. Se você estiver naquela faixa preta, você está dentro da média da indústria. Se você quer ir mais além do que a média da indústria está fazendo, ou seja, chegar na faixa verde do gráfico, aí você vai precisar investir em tecnologias complementares para aumentar a recuperação do óleo de milho. Esse gráfico aqui mostra, bem de alto nível, assim, o caminho que o óleo faz no processo de etanol de milho. Eu não quero ser muito técnico aqui, não é o propósito da apresentação, mas vocês estão vendo ali Final Syrup, Corn Oil e Wet Cake. Ali no canto direito é onde ocorre a separação efetiva do óleo de milho. A ICM tem uma tecnologia chamada BTS, que hoje virtualmente 100% das plantas de etanol de milho da ICM tem essa tecnologia instalada. Então, esse é um ponto que você precisa de eficiência operacional ali, para recuperar o óleo. O segundo ponto está ali no centrifuge, ali que separa o wet cake. O que faz, qual é o papel daquele processo ali? É separar o DDG da vinhaça fina. Se você tem um sistema ineficiente de separação de sólido líquido, você vai perder muito óleo pelo wet cake, ou seja, o teu óleo de milho ele vai parar no DDGS. Se você consegue com eficiência fazer a separação e empurrar esse óleo de milho pelo caminho da vinhaça fina, aí lá na frente você tem mais óleo disponível para finalmente ele ser separado do processo. Aqui nesse ponto aqui, de separação de sólido líquido, a ICM desenvolveu uma tecnologia chamada FOT Oil Recovery. O que a gente conclui com essa minha apresentação aí? O teor de gordura do grão impacta no rendimento de óleo na usina. O rendimento de óleo, quilos por tonelada, esse número sozinho, ele não consegue dizer a eficiência da sua usina. O melhor parâmetro é você medir a porcentagem de óleo recuperado para você conseguir avaliar a performance da usina. E a última mensagem que eu queria deixar aqui é que não existe almoço grátis. Altas porcentagens de recuperação de óleo exigem investimentos em tecnologia de ponta. Se você, dono da indústria, está mirando eficiência de recuperação de etanol 22, 23 quilos por tonelada, não tem jeito. Você vai ter que investir em tecnologias complementares além do que você já tinha para fazer a separação do óleo. Tá bom? Pessoal, acho que a mensagem deixada é isso. Eu fui o mais breve possível aqui. Espero que essa mensagem tenha sido bem comunicada. Agradeço a atenção de todos de vocês e desejo uma ótima conferência para vocês. Obrigado. Obrigado, Daniel. Muito bom falar do óleo. Importante a gente frisar, todo mundo com fome aqui, já é 1h da tarde, para quem vem de São Paulo ainda é 2, né? Mas eu acho que é importante deixar claro para vocês que todos eles estão aqui na área de exposição, na área comercial. Então, aqui é só um tira-gosto de tudo que essas empresas podem oferecer de tecnologia a vocês. Essas, e o Gustavo levantou ali, mais a Fibro também, que é a nossa parceira, está em exposição lá, também tem controles de fermentativos. Então, é importante que vocês aí
no período da tarde, possa estar bebendo mais desta fonte de conhecimento de tecnologia, que são as pessoas que no mesmo local você pode encontrar todos e buscar aí mais informações de tudo que eles têm a oferecer. Sentimos muito orgulhosos de ter todas essas empresas no nosso board e no nosso conselho. Agradeço, Patrone. Podemos dar por encerrado, infelizmente não temos tempo para as perguntas. Maravilha, eu peço mais uma vez os aplausos, então, aos nossos painelistas que trouxeram aqui o impacto da eficiência produtiva no resultado das biorrefinarias, com moderação do Guilherme Nolasco, presidente executivo da UNEM. Participaram aqui o Fabrício Rocha, diretor de operações comerciais da Novonesis, o gerente sênior de desenvolvimento de negócios das Américas da Prage Industry, o Rohan Pingueil, a vice-presidente de biocombustíveis para a América do Sul da Laleman, Fernanda Firmino, a vice-presidente de Health e Bioscience da IFF, Deia Vilela, e o analista de desenvolvimento de negócios da ICM, Daniel Ruschel.